Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 26 de junho. A leitura da Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 14, até o capítulo 10, versículo 1 ao 36. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Livro dos Salmos, capítulo 144. Provérbios, capítulo 17, versículos 27 e 28. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 14. Jeú mata a Jorão e a Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejam a tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que ele pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei: a paz? Respondeu ele: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles os mensageiros, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando a eles, disse: assim diz o rei: a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com o carro de Jeú, filho de Nissim, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelhe o carro. Ele ia aparelhar o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz enquanto perduram? Que paz enquanto perdura a prostituição de tua mãe, Jezabel, e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas e fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. E a flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no carro da herdade de Nabote. Lança-o no campo da herdade de Nabote, o Jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e lança neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém Jeú perseguiu e disse: feri também a este, e o feriram no campo, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Meguido, onde morreu. Levaram os seus servos no carro a Jerusalém e enterraram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe,
começaram Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí, abaixo. Lançaram abaixo, e foram salpicadas com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as pernas, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade e aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, e os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituído rei, faz o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: Se estiver do meu lado e quiseres obedecer-me, tomai as cabeças dos homens dos filhos do vosso Senhor, e amanhã a estas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio o mensageiro e lhes disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: Ponde em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: Vós estáis sem culpa, e eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra. Porque o Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhes deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu, foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Eles responderam: Parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha-mãe. Então disse Jeú: Apanhai-os vivos. Eles apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra a Jonadab. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe,
que lhe vinha ao encontro, Jeú saudou e lhe perguntou: Tens tu sincero coração para comigo? Habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Uns homens, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Livro dos Salmos, capítulo 144. Ação de graças pela proteção de Deus. Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e a quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixe, Senhor, os seus pés, abaixe, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes, se fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Remessa as tuas flechas e desbarata-os. Estenda a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, que não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 27 e 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cega os lábios, por sábio.